E vem conferir a análise do 8º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E lançou o 8º episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Episódio esse que finalmente dá o pontapé inicial no arco do incidente de Shibuya. E o episódio começa focando no Gojo. E vai lembrar, nos dois primeiros episódios não teve nenhuma cena do Gojo. É a primeira vez que a gente vê ele em ação, é a primeira vez que a gente vê ele voltando em ação desde a primeira temporada. E ainda por cima, você tem um fator muito importante, que ele é um personagem muito querido e que vai ter uma importância muito grande para esse arco. A gente começa com o Gojo dentro já da estação do trem, entendendo um pouco mais da situação daquele lugar, porque até aquele momento a única coisa que a gente sabia é que pessoas tinham sido arrastadas para dentro da estação de trem, da estação de metrô, mas a gente não sabia o que tinha acontecido com elas. O Gojo começa a fazer a análise do que está acontecendo e ele percebe que tem uma grande concentração de não feiticeiros lá. Enquanto os feiticeiros estão na parte de cima, os não feiticeiros estão na parte de baixo. Ele começa a andar pela estação de metrô, ele percebe o que está acontecendo e a câmera já foca para o outro grupo que a gente vai focar nesse episódio, que seria o Itadori, a Mei Mei e o seu irmão Ui Ui. É a primeira vez que a gente está conhecendo ele e é a primeira vez que a gente conhece a relação de irmão entre eles, que é um pouco diferente da habitual. Tem um pouquinho de humor, tem um pouquinho de piada e começa com uma discussão, porque nesse ponto a Mei Mei percebe que dentro dessa parte do trem, do metrô, que eles vão ter que seguir, eles vão ter que pegar pessoas que foram transformadas meio que naqueles monstros, assim como aconteceu na primeira temporada. Logo depois dessa informação de algumas cenas que são um pouquinho de humor e sabendo que isso afeta diretamente o Itadori pelos acontecimentos da primeira temporada, a gente volta pro Gojo e o Gojo acaba encontrando o trio principal de vilões que está dentro da plataforma do metrô e que ele vai ter que provavelmente enfrentar, que seria o Jogo, o Chose e o Hanami. E a partir daí começa a abertura do episódio. E o episódio se divide em duas partes. A primeira metade do episódio a gente foca muito na Mei Mei, no Ui e também no Itadori lutando contra algumas criaturas que foram transformadas. E na segunda metade do episódio a gente foca no Gojo. Nessa primeira metade eu admito que teve coisas que eu gostei bastante e teve coisas que eu não gostei muito. A primeira coisa que eu gostei é como eles continuam essa discussão, como a gente aprende um pouco mais sobre a Mei Mei, que visualmente eu acho uma personagem interessantíssima, mas a gente viu muito pouco sobre ela na primeira temporada e também no filme Jujutsu Kaisen Zero. A gente conhece um pouco mais de como funciona o seu poder envolvendo os corvos e também como ela também controla eles, como eles conseguem passar através dos seus olhos o que ela consegue ver. E a partir daí ela consegue ter uma visão do que realmente está acontecendo naquele metrô. Ela explica pra gente o que está acontecendo de forma mais resumida, o que o Gojo tentou explicar no começo do episódio, que seria como é a divisão de pessoas dentro daquele metrô. No subsolo, na parte mais inferior, estão as pessoas que não são feiticeiros, não tem nenhum traço de feiticeiro. Na parte da metade do metrô, seriam essas pessoas que foram transformadas em monstros. Essas pessoas estão lá para realmente proteger essa segunda barreira que existe lá. Eles são a proteção, eles matam os humanos que tentam sair, eles matam os feiticeiros que tentam entrar, e obviamente eles sabem que tem que proteger aquilo para aquele véu não cair. E na parte lá em cima, que existem pessoas que estão do lado de fora, que a gente viu desde o episódio passado, essas pessoas são feiticeiros. Eles podem saber que tem essa qualidade para ser feiticeiro ou não, mas eles têm aqueles traços e estão lá em cima. Isso mistura muito com o conceito que o Geto tem desde a primeira temporada e que repete aqui, e que repete no filme de Jujutsu Kaisen Zero, que é ele quer dividir os não feiticeiros dos feiticeiros. A partir daí, eles resolvem que eles vão entrar e vão ter que lutar com o que está lá dentro. A Mei Mei, o Ui e também o Itadori. Eles entram e começa a primeira batalha desse episódio, que seria o Itadori versus um gafanhoto gigante. Bom, a luta entre eles tem uma parte que eu gostei bastante e uma parte que eu não gostei. A parte que eu gostei foi que eu gostei desse dinamismo, porque não vai ser uma luta demorada, não vai ser uma luta difícil, então eu coloco o humor através dela para deixar pelo menos uma luta legal de assistir, divertida, engraçada. E desde a comédia que existe
ambiente entre o personagem do gafanhoto, que quer ser o cara mais inteligente daquela luta, faz com que a luta não tenha uma grande peso, mas ao mesmo tempo vire uma luta gostosa de se assistir. Ao mesmo tempo, eu acho que o episódio erra um pouco em alguns pontos aqui. O primeiro ponto seria a narração em off. Desde o episódio passado, entrou uma narradora em off que aparentemente vai ser bem presente na temporada como um todo. E eu acho que isso tudo bem. Vai ser bom porque vai ter muitos grupos em alguns momentos da temporada, você deu pra perceber isso, e a narradora vai fazer com que a gente sempre lembre o que está acontecendo em cada núcleo. Isso pode ser muito positivo. Mas ela entra para falar algumas coisas que eu acho desnecessárias. Como, por exemplo, ela entra 2 vezes para explicar um pouco mais o conceito estrutural de um gafanhoto. Fala que quanto ele come mais, ele cresce mais, e como ele fica mais forte. Meio que explicando o que pode acontecer com aquele inimigo do Itadori. Eu acho isso desnecessário. Isso é aquele fator que funciona perfeitamente num mangá, por exemplo. Porque o mangá tem, obviamente, não tem o dinamismo de uma animação, então você precisa explicar algumas coisas. E você explicar o que é um personagem antes da luta, você cria uma camada pra ele. Aqui, eu acho que pra animação, pro anime, pra algo visual que você tá vendo que tá acontecendo em tela, eu acho que não era necessário ter essa narração em off nesse momento. Ele trunca um pouco o episódio, vira uma narração expositiva, deixa até o episódio chato em alguns momentos por causa dessa narração, e uma luta que tava tão divertida, uma luta que tava tão gostosa de assistir pelo dinamismo dos dois personagens, por não ser algo sério, faz com que realmente perca um pouco mais do impacto e deixe ela um pouco mais chata do que ela precisava. Sem contar que você perde um tempo explicando algo para um personagem que rapidamente é derrotado. Parece que é algo que não precisava existir ali. É o que eu repito, no mangá isso pode funcionar muito bem. Funciona muito bem porque você está lendo a obra. No anime que você precisa de um dinamismo diferente, de um ritmo diferente, isso acaba truncando um pouco. Eu também admito que, por um lado, eu gosto muito da animação dessa parte. Gosto da parte ser mais colorido, ser uma cor mais viva, uma cor mais limpa. Eu acho que isso conversa muito com o local que a temporada se passa. Na primeira temporada, eles se passam muito em lugares isolados. Então aquela animação mais suja, mais escura, combina muito com aquele lugar. Aqui nessa temporada, desde a primeira parte, que é o flashback, até agora, todo lugar que se passa são em lugares grandes, iluminados. Shibuya é um dos lugares mais iluminados que tem. Então a partir daí, você precisa de uma animação mais limpa, uma animação mais viva, com mais cores. Eu acho que isso combina com o ambiente e também combina com o novo traço da animação. Mas por outro lado, eu acho que poderiam ter caprichado um pouco mais na animação. Eu sei como funciona esse estilo de anime que é semanal e que é muito longo. Existem episódios que eles dão menos orçamento do que outros. Eles sabem que vai chegar um ponto da temporada que vai ter grandes viradas, grandes cenas de ação, então eles colocam mais de orçamento lá do que aqui. E aqui você sente um pouco isso. Desde o momento a cena mais parada, que você vê que os personagens não estão muito fluidos em cena, parece que o que está acontecendo em fundo não está acontecendo, como em sequências de ação, como essa do Itadori contra um gafanhoto gigante, que você vê que parece que não está tendo aquele dinamismo que você espera de Jujutsu Kaisen. Não é uma luta ruim, mas você vê que falta um pouquinho. No fim ele derrota, ele encontra a Mei Mei e também o Uri, eles falam o que está acontecendo e a partir daí o Itadori conversa com uma mulher que está na plataforma. Quando ele derrota o Itadori, a gente vê também o Mahito. O Mahito volta nessa parte e ele meio que fala o que ele está fazendo ali, que ele tem trabalho para fazer e que a função dele é meio que criar essa ideia dos véus, que é ficar controlando para os véus não serem destruídos, mas ele quer lutar contra o Itadori. E essa é a primeira parte do episódio que se encerra. E a gente vai para a segunda parte. A segunda parte volta à luta do Gojo. E essa parte eu gostei bastante em todos os sentidos. Tudo que eu senti um pouco de falta na primeira parte em relação até um pouco da animação, um pouco do dinamismo da história, aqui eles fazem tudo meio parecido, mas de uma forma muito melhor. Porque como eu falei, nessa segunda parte a gente vai ver a luta do Hanami, do Jogo e também do Shozo contra o Gojo. E a partir daí o Gojo vai lutar contra eles e eles sabem que o Gojo vai ser muito poderoso. Não tem como eles destruírem o Gojo. Então a partir daí acontece algo muito interessante que é como o ilustrador, também o escritor do mangá original, foi muito inteligente em criar aquela estrutura para ter aquela luta. Porque o jogo, ele joga, na verdade o Hanami, ele joga aqueles galhos para ele não poder fugir e coloca as pessoas que não são feiticeiras em volta dele, forçando com que ele não consiga usar o seu poder total. Porque se ele usar o seu poder total, ele vai destruir todo mundo que tá ali, tanto as pessoas ruins, consideradas vilões, como também os humanos que ele não quer destruir. Então essa ideia é muito boa, porque o Gojo é o personagem mais forte dessa obra até agora, pelo menos pelo que eu conheci, porque eu não li o mangá. Então, você precisa controlar esse cara, você precisa nivelar ele por baixo, porque se colocar ele muito alto, deixar ele com o seu poder máximo, ele vai destruir tudo com muita facilidade. E
eu achei uma desculpa muito boa em relação ao roteiro para você fazer com que esse personagem não fique tão forte como ele é. E mesmo assim, ele consegue lutar de igual para igual com todo mundo sem muito esforço ali. Achei muito interessante a ideia da história para colocar ele ali, como enfraqueceram o personagem para ele ter a luta sem enfraquecer ele realmente que afete no futuro. E ao mesmo tempo, é legal porque é legal ver esses personagens lutando. É legal ver o diálogo entre eles. Eu também gostei muito do novo personagem que é o Chozo, que a gente viu muito pouco sobre ele, não teve nem fala, mas eu gostei do poder dele, eu gostei muito do design desse personagem. Nessa parte foi o que eu falei, tudo funciona muito melhor. Desde a parte de como eles criaram o dinamismo da história, o cenário, o ambiente, pro Gojo sofrer, até o ponto onde você consegue ver como que o plano vai funcionando. Porque toda hora que o jogo vai lutando, ele tem flashbacks, mostrando como que foi o planejamento dele junto com o Geto. O Geto explica como funcionam os poderes do Gojo, o Geto explica qual que vai ser a função dele ali. Isso é muito legal, porque é uma cena expositiva, mas não é uma cena expositiva como no começo do primeiro episódio, desse episódio, como eu falei, que é uma mulher explicando sobre os gafanhotos sem sentido nenhum. Aqui é uma coisa que faz sentido, que é um cenário num parque que é legal, mostra um pouco da personalidade do Geto e ao mesmo tempo ele explica o que está acontecendo. Então essa segunda parte eu gostei como um todo. Gostei da animação, gostei da ideia de como vai fluindo, gostei de como eles explicam o poder do Gojo de uma forma interessante. Tudo funciona muito bem aqui. Trilha sonora também gostei bastante, como ela cria um dinamismo bastante, você fica querendo saber o que vai acontecer. Porque até você como público fica pensando, o que esse cara vai fazer? Porque a gente sabe que eles não vão conseguir destruir ele nesse ponto da temporada, mas que as pessoas em volta criam esse medo, criam esse perigo de o que realmente vai acontecer. A partir daí o episódio vai se desenvolvendo até que, através dessas lutas, através desses flashbacks, até que no final o episódio se encerra do momento onde realmente ele vai começar a usar o seu poder, onde ele tira sua faixa dos olhos, a gente vê os olhos azuis do Gojo e parece que ele vai usar o seu domínio e termina o episódio. Como eu falei, esse episódio eu acho que ele foi o mais fraco da temporada até agora, mas mesmo assim tem coisas muito boas. É um bom pontapé inicial para um arco que está começando, porque vale lembrar, é o começo do arco, e ao mesmo tempo eu acho que ele é um episódio que divide muitas opiniões, porque a primeira metade eu achei que tem muitos pontos negativos e a segunda metade eu gostei bastante. Claro, a primeira metade é muito importante pra gente conhecer um pouco do nível de poder do Itadori, porque ele sem ter a ajuda que ele normalmente tem, ele acaba conseguindo derrotar um personagem que era considerado poderoso e forte. Até o Mahito fala que o personagem era poderoso, pra poder mostrar, olha como o Itadori tá forte, ele destrói o personagem já, sem ajuda de ninguém e com uma certa facilidade, sem realmente sofrer arranhões. Então essa primeira metade é importante pro Itadori, mas em questão de design, estética, animação, eu achei que foi uma parte bem fraca em vários pontos. Gosto muito da personagem da Mei Mei, queria ver mais sobre ela, e eu acho que isso é interessante, mostrar mais sobre a personagem. Mas por outro lado, eu acho que foi uma primeira metade que falhou bastante. E a segunda metade eu já gostei bastante, que eles mostram muito do que faz Jujutsu Kaisen ter essa qualidade alta, que seria a sequência de ação, como trabalham os personagens, como trabalham a história, e até a ideia boa de como eles pararam o Gojo. Tudo isso fez com que uma sequência final tivesse uma parte mais tensa, um bom dinamismo, uma boa ação, uma boa trilha sonora, e a animação melhora bastante, mesmo achando que ainda está um pouco abaixo. Pode ser que nesse ponto a animação é um pouco do design também, a estética que eles escolheram, que às vezes fica mais claro que falta alguma coisa ali, porque o jogo é muito claro, você vê alguns defeitos a mais, isso acaba afetando. Mas de modo geral, eu não achei um episódio ruim, mas eu esperava um pouco mais, principalmente da primeira metade. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do 8º episódio de Jujutsu Kaisen? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.